Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Solos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e neste vídeo de hoje nós iremos estar comentando sobre a vida de uma personagem singular na história da igreja. Uma personagem que marcou a história pela diferença que fez e pelo ímpeto com o qual se entregou ao Evangelho. E esta personagem compõe o primeiro século da igreja cristã. E ele se chama Inácio de Antioquia. Quer saber mais sobre Inácio? Então fique conosco neste vídeo e estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre este homem tão importante e tão ímpar que compôs um legado indelével na história da fé cristã. Então, bora pro vídeo. Após a vinheta, Inácio de Antioquia. Como dito, Inácio de Antioquia foi um homem ímpar na história da igreja. Ele é considerado um dos pais da igreja e compõe, assim, o primeiro século da igreja cristã. Não sabemos muita coisa sobre Inácio de Antioquia, a não ser o que se pode saber ou ser conhecido por meio das 7 cartas que ele escreveu no ano 115, que é o ano de sua morte, quando ele foi levado, preso em correntes para morrer em execução como mártir em Roma. Sabemos que 6 cartas foram direcionadas às igrejas da localidade, como Éfeso, Filadélfia, entre outras. Uma das cartas foi direcionada também ao seu amigo íntimo Policarpo de Esmirna, que também era contemporâneo de Inácio de Antioquia. Essas 7 cartas de Inácio de Antioquia foram direcionadas para um local específico e, segundo alguns estudiosos, essas cartas elas expressam de forma muito clara o cuidado pastoral que Inácio de Antioquia tinha com as suas ovelhas. Inácio foi considerado um homem de amor indelével. João Crisóstomo referiu-se a ele como uma alma cheia de ardente amor divino. João Crisóstomo também era um pai da igreja, muito considerado e respeitadíssimo dentro da história. Para nós entendermos um pouco mais sobre esse personagem tão importante que é Inácio de Antioquia, precisamos ter conhecimento desta localidade que sucede o seu nome, isto é, Antioquia. Antioquia foi fundada como cidade grega em 300 a.C. Era uma cidade cosmopolita, com aproximadamente 500 mil de habitantes, no tempo de Inácio, claro. E ela foi também a capital da província romana. Antioquia era muito bem localizada, havia nela uma calçada muito importante, muito famosa, feita de mármore do início ao fim. Havia nela também uma diversidade muito grande de religiões e de etnias. E ela estava situada numa importante encruzilhada junto à Ásia Menor e à Mesopotâmia, entre o Oriente e a Palestina e o Egito no sul. Inácio, para vocês terem ideia, chamava-se a si mesmo como o bispo da Síria, demonstrando assim o seu orgulho patriota que ele possuía. Inácio, ele enfrentou 2 dificuldades que podem ser notadas em suas cartas. Uma delas é em relação ao legalismo e aos judaizantes da fé. E a segunda dificuldade que Inácio enfrentou e também combateu de forma muito eficaz é conhecida como gnosticismo docetista. É fato que o judaísmo, que foi uma das coisas que Inácio também combateu, teve um papel muito importante na proclamação do Evangelho. No entanto, ao passo que ele muito ajudou para essa propagação, ele também trouxe muitos problemas não muito distantes, pelo fato de levar muitas as pessoas a não quererem abandonar o judaísmo. Quanto a isso, Inácio diz:
Aprendemos a viver de acordo com os princípios do cristianismo, pois qualquer que é chamado por outro nome além deste não é de Deus. Portanto, deixai de lado o fermento mau e estragado, e sede transformado no novo fermento, que é Jesus Cristo. É absurdo professar a Cristo Jesus e seguir o judaísmo. Dessa forma que Inácio de Antioquia enxergava os judaizantes de sua época, assim como o judaísmo tentando ser agregado ao cristianismo, para que assim o homem pudesse alcançar a salvação. Dessa maneira, Inácio teve um papel primordial logo no início da igreja, confrontando e combatendo essas heresias. Outra heresia que Inácio também refuta é chamada de gnosticismo, como já foi dito. Gnosticismo docetista. Os gnósticos, eles não eram um conjunto uniforme e coerente de crenças, eles não tinham isso. Ao contrário, ele era um movimento que partilhava de muitas tendências e características comuns. Uma das doutrinas básicas que o gnosticismo apregoava, que Inácio também refutou de forma contundente e veemente, é que os docetistas ou os gnósticos docetistas, como você preferir, apregoava que Jesus não veio em carne, mas pareceu, do verbo dokel no grego, pareceu vir em corpo físico. Sua carne era uma aparição fantasmagórica. A origem dessa heresia em Antioquia remonta aos primeiros dias da igreja naquela localidade. Alguns pais da igreja dizem que o próprio Nicolau, citado em Atos capítulo 6, versículo de número 5, foi um dos precursores do gnosticismo. Outros pais também citam pessoas como Menandro, Saturnino, Basílides e Cerdo, melhor dizendo. Inácio de Antioquia, ele refuta esse pensamento porque esse pensamento desses homens era danoso e nocivo à igreja. Como que a gente podemos afirmar que era danoso e nocivo? Não é somente ideias e filosofias, muito pelo contrário. Isso tem implicações diretas na fé cristã. E nós podemos observar isso justamente pelas afirmações que eles diziam. Vou usar um exemplo muito rápido para que você possa compreender de maneira mais aclarada. Note, eles afirmavam que Jesus não teria vindo em carne, que na realidade aquela aparência que Jesus tinha era simplesmente uma aparição fantasmagórica, era somente uma espécie de emanação. No que isso implica, irmão Maico? Isso implica de forma direta na nossa redenção. Por quê? Porque se Jesus não veio em carne, ou ele não estava em carne, logo o verbo não encarnou. Se o verbo não encarnou, logo a nossa redenção está perdida. Se o verbo não encarnou, a morte de Cristo na cruz de nada tem valor. Por quê? Porque era necessário que um homem pagasse essa dívida, bem como também, usando as palavras de Tertuliano, era necessário que Deus também, ou um ser divino, pagasse essa dívida, logo o verbo encarnando. Se fosse somente uma natureza humana, não serviria, bem como se fosse de outra maneira, somente uma aparição também não serviria. Havia a necessidade de ser a natureza divina junto à natureza humana para que o sacrifício fosse perfeito e fosse completo. Uma vez que Cristo não encarnou, na concepção gnóstica, nós temos a nossa redenção esvaindo pelos dedos. Por isso que Inácio de Antioquia vai ser veemente contra esses homens, vai ser contundente contra esses homens, taxando esses ensinos como heresia, como mentiras diabólicas. O próprio João, na sua primeira carta, vai refutar esse tipo de conhecimento espiritual que os gnósticos pregavam. Ele vai dizer que aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos apalparam, diz respeito ao verbo da vida. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a natureza humana de Cristo poderia ser tocada, não como os gnósticos diziam e como os gnósticos estavam ensinando.
Inácio de Antioquia, esse grande homem, ele nasceu por volta do ano 35 da Era Apostólica e faleceu por volta do ano 115. Inácio tinha cerca de 80 anos de idade quando foi levado acorrentado para morrer despedaçado em Roma, no Coliseu. Nós não sabemos, por assim dizer, qual ou o que levou Inácio a ser executado em Roma. Segundo alguns historiadores, provavelmente Inácio tenha sido condenado pelo simples fato de dizer que é cristão ou carregar o nome cristão. Provavelmente ele tenha sido executado dentro do governo do imperador Trajano. Em seu império foi discutido junto com Plínio o jovem se ele deveria matar, Plínio deveria matar somente pelo fato de carregarem o nome de cristãos, ou se caso eles cometessem algum tipo de pecado capital. A resposta de Trajano, imperador da época, foi a seguinte, de que somente pelo fato deles carregarem o nome já se fazia necessário a execução dos mesmos. No entanto, não era para Plínio sair à caça dos cristãos. Algo que ajuda a ilustrar muito bem isso é uma expressão usada por Inácio. Ele diz da seguinte forma: vim da Síria por causa do nome e da esperança que temos em comum. Essa expressão "vim por causa do nome" pode remeter a essa ideia de que a condenação de Inácio de Antioquia tenha sido somente pelo fato dele carregar o nome de Cristo, ou simplesmente pelo fato dele dizer que ele era cristão. O Coliseu foi um lugar de muitas atrocidades. Muitos homens de Deus morreram naquela arena. E hoje está escrito no Coliseu, o anfiteatro outrora consagrado a desfiles de militares e divertimento e adoração a deuses pagãos e a imagens ímpias, está agora purificado de superstições, dedicados simplesmente ou somente ao sofrimento dos mares. Essa epígrafe está gravada no Coliseu. Inácio segue de encontro com a sua vontade, o martírio, para que a sua morte servisse de mensagem de Deus ao povo e que mesmo os irmãos em Roma não interferissem no seu propósito final. Essa proposta de Inácio é muito, para algumas pessoas pode ter um olhar pejorativo, mas ela é muito nobre. Inácio queria demonstrar algo por meio de sua morte. Ele queria que sua morte fosse uma mensagem de Deus ao povo da época. Ele queria que a sua morte, o seu martírio, fosse uma espécie de propagação do Evangelho. Quanto a isso, Inácio diz da seguinte forma: não tereis jamais a oportunidade de chegar a Deus, nem vós, romanos, tereis uma chance como esta de receber o crédito de um feito tão excelente, contanto que permaneçam em silêncio. Pois, se vos advertirdes quietamente de interferir em minha situação, eu me tornarei uma mensagem claríssima da parte de Deus. Esse trecho está na carta de Inácio de Antioquia aos Romanos. Seu martírio era uma forma de demonstrar que seu cristianismo era autêntico. E isso, de fato, foi comprovado não somente pela sua morte, mas também pelas palavras, ou por suas palavras, como ele mesmo diz. Não quero apenas dizer que sou um cristão. Palavras de Inácio. Quero demonstrá-lo na hora crucial. Também esse trecho se encontra na carta de Inácio de Antioquia aos crentes de Roma. As cartas de Inácio possuem ênfase específica. Ele fala das tendências judaizantes, do docetismo gnóstico. Ele fala da centralidade do bispo. Isso em Inácio é muito importante. A centralidade do bispo. Nós falaremos um pouco mais adiante. E o amor, a harmonia dos cristãos. O desejo de ganhar a coroa de glória por meio do martírio, tudo isso são discursos que permeiam as cartas deste grande homem de Deus, deste Inácio de Antioquia. É interessante nós observarmos que
ele propaga em suas cartas também a centralidade do bispo. O que é isso? O governo, de forma geral, sendo remetido a um único homem. Vale a pena discutir isso numa outra oportunidade. No entanto, para este momento da história, isso foi de suma importância, tendo em vista que esta foi uma maneira que Inácio viu de poder refutar as heresias, de poder, por assim dizer, desmascarar os falsos mestres, tanto judaizantes como os gnósticos que estavam sendo inseridos dentro da Igreja de Deus. A forma de esse modelo de monoepiscopado funcionou com Inácio de Antioquia, justamente porque recaiu sobre ele a responsabilidade de expulsar os falsos mestres do seio da igreja e afastar as ovelhas dos lobos. Isso caiu muito bem no período, por assim dizer, de Inácio de Antioquia. Por isso que ao lermos as 6 cartas ou as 7, nós vamos ver que ela é permeada por este conceito do monoepiscopado. As outras 2 características nós já a abordamos de forma clara aqui, e não vale a gente ficar gastando um tanto mais tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito prolongado, tá certo? Tudo isso que aconteceu com Inácio de Antioquia não era uma discussão aleatória, era debates sobre a cristologia. Ou seja, eram discussões de Inácio contra os falsos mestres concernente à pessoa do próprio Cristo. Nós vemos que desde o começo da história da igreja, a pessoa de Cristo sempre foi uma das que foi atacada pelos adversários, com o intuito de tentar desfazer as verdades contidas nas Escrituras. Ok? Então, quando nós olhamos para os debates, as discussões de Inácio, não podemos perder de vista que isso se perfaz justamente por causa da percepção bíblico-teológica que Inácio tinha acerca da pessoa de Jesus Cristo. Inácio, com todo este impeto que tinha em seus debates e em suas discussões, ele foi, melhor dizendo, apelidado como Teóforo, o portador do Senhor. Ou seja, era aquele que falava com autoridade propícia, particular e própria de quem tem Deus em sua vida e de quem tem Deus em seu coração. Agora a pergunta que perfaz a nossa mente é a seguinte: mediante sabermos desta forma tão atrocidante que este pai da igreja morreu, sendo levado para ser despedaçado em Roma pelos leões, a pergunta que permeia a nossa cabeça é a seguinte: por que Inácio morreu para defender contradições ou convicções contrárias ao gnosticismo do cetismo? Para defender o monoepiscopado, a unidade espiritual da igreja, a salvação pela graça? Por que Inácio morreu por uma ideia? Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, e às vezes nesses dias nós encontramos pessoas que não têm coragem de expor as suas ideias e colocar a sua cabeça a prêmio por causa de suas ideias. No entanto, no caso dos cristãos propriamente dito, e no caso de Inácio de Antioquia, sua morte não foi por conta de uma ideia. Sua morte foi por conta do Senhor. Inácio não foi um mártir por conta de questões filosóficas. Inácio foi um mártir por causa do seu Senhor, pelo seu Senhor. Ele não morreu por uma ideia, ele morreu pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque defender o que Inácio defendia era defender o próprio Senhor. Porque foi isso que o nosso Senhor foi. Um homem que andou entre outros homens, que encarnou, é fato, mas que foi homem, que não era uma emanação, que não era uma aparição, mas que ele era a própria encarnação do Verbo. Por isso que Inácio entregou-se às feras e não queria que ninguém o inquietasse. E a mensagem de Inácio para nós hoje não é outra, senão o Evangelho verdadeiro irá permanecer. O que nós podemos aprender então com Inácio de Antioquia?
Primeiro ponto que nós podemos aprender com Inácio de Antioquia é a sua fidelidade ao Senhor, ainda que isso lhe custasse a vida. Nós observamos que Inácio foi fiel a Deus, não negou a palavra e manteve firme essa doutrina. Ele foi fiel ao nosso Senhor. Uma segunda característica que podemos aprender com esse personagem, com este pai da igreja, é o seu zelo doutrinário. No mundo em que vivemos hoje, na atualidade, nesse secularismo que tem permeado todos os ambientes, desde acadêmicos até a igreja, muitas pessoas têm perdido o zelo doutrinário. A doutrina já não faz mais sentido. Para que doutrina? Doutrina não tem sentido. E tem sentido sim. Doutrina é extremamente necessária. Por quê? Porque ela está intrinsecamente ligada ao nosso Senhor. Uma terceira verdade que nós aprendemos com Inácio de Antioquia é o seu amor indelével. Ele era um homem de entregas. Inácio foi um homem que se dedicou pelas suas ovelhas, amando-as, que se dedicou ao Senhor, amando. Nas palavras de Crisóstomos, como já dissemos, ele era um homem de um ardente amor divino. Nós devemos aprender a amar intensamente, porque por meio do amor o nome de Deus também é glorificado. E um quarto aspecto que aprendemos também com a vida de Inácio de Antioquia não é outro senão o seu cuidado pastoral. E aqui fica um conselho para você, pastor, que assiste este vídeo. Assim como nos ensina as Escrituras, nós devemos pastorear o rebanho de Deus não por força. Nós devemos ter cuidado com aqueles que o Senhor colocou sobre as nossas responsabilidades, principalmente porque essas pessoas não são nossas, mas elas são de Deus. As Escrituras nos diz no livro de Apocalipse que Deus comprou para si homens de todos os povos, raça, tribos, línguas e nações. O povo não é nosso, o povo é de Deus, e por isso nós devemos ter um cuidado pastoral especial. Você gostou desse vídeo, querido? Eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like e se preparar, porque tem mais vídeo vindo aí sobre os pais da igreja. Que Inácio de Antioquia inspire você no seu cotidiano também, para que nós possamos servir ao Senhor com mais integridade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.